Bom, vamos dar seguimento aos nossos trabalhos com a apresentação das moções sectoriais. Vocês estão, se não estão, vão ser confrontados com duas novas moções que estão a ser entregues ou foram entregues a vós. Naturalmente que, se formos cumprir rigorosamente os nossos estatutos, estas coisas são de evitar. Mas eu acho que mais importante que isso é não impedir que qualquer camarada que tenha tido um atraso ou não na entrega de uma moção sectorial e queira efetivamente participar no Congresso da JTS com uma moção que foi concluída tardiamente, acho que ainda era menos correto que impedíssemos essas moções de serem apresentadas. E, portanto, devo-vos esta explicação prévia quanto a isso, mas penso que não há problema quanto a isso. E partimos então para uma moção sectorial intitulada Saúde e Sexualidade Juvenil. Boa noite, camaradas. Antes de mais nada, quero deixar um cumprimento ao Presidente da Mesa, Tiago Branco, e aos restantes membros da Mesa, e a todos os camaradas aqui presentes. 2 anos depois, volto ao Congresso da JS Açores para falar novamente da saúde e sexualidade, não por ter experiência profissional nesta área, mas sim por ser um tema muito importante para os jorgenses, autores desta noção, e para todos os açorianos, Santa Maria ao Corvo. A adolescência é por si uma fase complexa, mas a ocorrência de uma gravidez precoce eventual maternidade traz implementações importantes de analisar. As consequências de uma gravidez precoce são, sem dúvida, um problema em todos os estatutos sociais, mas mais preocupante nos jovens provenientes de meios desfavorecidos, onde coexistem já muitas dificuldades. Assim, o percurso para a inclusão social destes jovens e famílias é um desafio político e estratégico da cidadania e com o objetivo claro da prevenção da gravidez precoce. São fatores passíveis de ter em conta na gravidez precoce os seguintes: mãe adolescente, proveniente de famílias de ambientes familiares mais estáveis ou menos desfavorecidos, com maior apoio emocional e financeiro, por exemplo, apresenta uma taxa mais elevada de regresso à escola e de sucesso académico comparativamente às mães adolescentes oriundas de famílias sem estrutura. Uma boa rede de apoio social para uma ação protetora dos riscos associados da maternidade na adolescência, diminuindo a ansiedade associada à própria gravidez e ao desempenho das tarefas parentais. É assim fundamental a coordenação em vários níveis de intervenção e criação de sinergias entre as instituições e grupos técnicos para que se implementam medidas específicas, adequadas à realidade eficaz da sua concretização. Se tivermos medidas apropriadas, o paradigma poderá lentamente ser alterado, mas, como disse, só através de um esforço longo e coordenado o objetivo de diminuir este problema social poderá tomar forma. Importante, assim, a realização de um estudo por parte do Governo Regional dos Açores que permita uma atualização dos dados e posterior elaboração do plano de ação. Esse estatuto atual permitirá conhecer e caracterizar de um modo mais vasto os contextos inerentes à ocorrência da gravidez e à adaptação à maternidade adolescente nos Açores. O seu impacto pode ainda ser maximizado se for seguido por outros instrumentos que ajudem à sensibilização e divulgação de dados e informação essencial para quem profissionalmente se confronta com este problema. Será importante a construção de matérias de informação dirigida quer às utentes, quer aos vários grupos técnicos que deverão ser chamados a atuar numa
lógica de prevenção. Informação para educação sexual abrangente e integrada. Pequenos livros dirigidos à grávida, adolescente, com informação sobre a gravidez e pequenos cuidados emocionais ao bebê. A formação dos técnicos que atuam ou atuarão nos terrenos devem ser igualmente alvos de atenção cuidada, pois existem especificidades que devem ser conhecidas e estratégicas que necessitam de preocupação cuidadas. Na planificação das políticas públicas de prevenção da maternidade adolescente, a JS Açores entende que o Governo Regional deve desempenhar um papel ativo de acompanhamento neste fator. Para terminar, todas essas propostas são apresentadas porque acreditamos e que queremos que a nossa juventude dê o nosso contributo para o desenvolvimento da região. O futuro dos nossos jovens e da nossa região começou ontem, cresce hoje e dará frutos amanhã. Viva o PS, viva a JS, viva os Açores. Obrigado, Rui. Pergunto se há alguma intervenção no âmbito da apresentação desta moção sectorial. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Os que se abstêm, façam o favor de se aguentarem. É? Está aprovado então com 5 abstenções. A próxima moção é apresentada pela Ana Margarida Borba, intitulada por Combate à Abstenção. Caro Presidente da Mesa, Tiago Branco, caros camaradas, boa noite. Portanto, a JS FEAL vem então apresentar a nossa moção Combate à Abstenção. O envolvimento e a participação dos cidadãos nos processos eleitorais e a consequente luta contra a abstenção é um dos grandes desafios que as democracias representativas contemporâneas enfrentam. Nas eleições do corrente ano, assistiu-se a mais valores alarmantes da abstenção em Portugal, superiores a 50%. Entende-se que esta percentagem se deve a alguns fatores, nomeadamente a desordem ideológica, pois com o tempo os programas políticos deixaram de ter as suas próprias identidades, verificando-se em alguns casos uma falta de conhecimento das políticas por parte dos cidadãos que as representam, originando assim falta de confiança e de interesse no sistema político por parte da população, especialmente por parte dos jovens. O alarido político, considerando que atualmente qualquer indivíduo pode constituir um grupo partidário, e apesar deste ser um ato e um direito constitucional, não podemos deixar de referir que é algo que torna a escolha do eleitor confusa, pois, como se pôde constatar nas últimas eleições legislativas, o boletim de voto apresentava 17 partidos políticos, o que consideramos algo excessivo. Outro fator, a falta de informatização eleitoral, atendendo que vivemos hoje num mundo altamente tecnológico, não podemos aceitar que o processo eleitoral não contemple a utilização dessas mesmas tecnologias ao nosso dispor, nomeadamente o voto eletrónico, aliás, uma medida já defendida pela JS Açores há alguns anos. Assim, vem a JS FEAL apresentar, neste 14º Congresso, medidas a serem tidas em conta pela JS Açores e pelo PS Açores, de forma a mitigar as taxas de abstenção. Defendemos uma cidadania ativa, algo que julgo ser comum a todos nós que aqui estamos. Pretendemos que sejam criadas medidas de sensibilização cívica que incentivem o interesse dos jovens na comunidade e país em que estão inseridos. Medidas estas que assentem em iniciativas por parte das juntas de freguesia, dos grupos partidários, suas juventudes e escolas. Relativamente às juntas de freguesia, sendo que estas são as instituições com maior proximidade à população local,
Estas poderiam realizar atividades com os jovens da sua comunidade, em parceria com grupos partidários e as suas próprias juventudes, de forma a colmatar a ausência do interesse político. Como, por exemplo, criando um projeto já semelhante ao programa Open Day Emprego Jovem, mas incidindo mais no apelo à participação cívica e política dos jovens. Já ao nível das instituições escolares, pretendemos melhorar os conteúdos programáticos já existentes na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, priorizando assim o módulo Instituições e Participação Democrática, apelando desta forma a um melhor conhecimento da democracia, dos direitos e das liberdades subjacentes a esta mesma democracia, dando ênfase à importância da participação dos jovens na construção de um futuro próspero e mais cívico. Defendemos também a criação, ainda nas escolas, de momentos de debate com o tema Parlamento Escolar, de forma a apelar à curiosidade e participação dos jovens na resolução de assuntos de relevância para a escola e toda a sua comunidade. Vou fazer uma ressalva aqui que toda a gente aqui sabe que existe o Parlamento Jovem a nível nacional e existe também um outro, penso que a nível regional. Nós sabemos que nem toda a gente tem... fica sempre um grupo mais restrito. Portanto, seria, por um lado, criar uma redundância destas iniciativas, mas se calhar dar mais forma de outros poderem participar. Porque nós sabemos que nem toda a gente consegue participar nesses projetos. Desmistificar, portanto, seria outro dos nossos medidas. Desmistificar o elevado número de partidos e as suas diretrizes, pois consideramos que para constituir um novo partido político são necessárias novas medidas. Pois consideramos que para constituir um novo partido político são necessárias novas medidas para combater o aumento excessivo de escolhas partidárias. Conforme consta dos resultados nos últimos censos de 2011, Portugal tem cerca de 10 milhões de habitantes, sendo que apenas são necessárias 7.500 assinaturas de cidadãos e eleitores, o que é, a nosso ver, um número facilmente alcançável. Propomos assim que este número fosse alterado para um número de 15.000 assinaturas. Uma terceira medida seria então o voto eletrónico, como já referi, de forma a aperfeiçoar o processo já instituído e no sentido de facilitar o processo de ida às urnas dos eleitores. Propõe-se que todas as instituições públicas que possuam computadores, estes sejam disponibilizados nas épocas eleitorais, onde obviamente teria que existir um software que apenas tivesse a função de recolher e contabilizar os votos, aproveitando também a tecnologia do cartão de cidadão, que já dispõe de conteúdo identificativo do eleitor, nomeadamente a impressão digital e outros dados de relevância. Para este procedimento seriam necessários leitores do cartão de cidadão e impressão digital. Contudo, existem ainda cidadãos com bilhete de identidade, mais séniores, e para estes seria então necessário assegurar, através daquilo que já existe no dia das eleições, alguém identificar o eleitor e a respectiva autenticação do voto do mesmo. A descentralização referida anteriormente possibilitaria os eleitores de exercerem o seu direito de voto onde pretendessem, nomeadamente em universidades, câmaras municipais, juntas de freguesia, hospitais, bases militares, entre outros. Outro dos grandes benefícios que advém do voto eletrónico seria também a questão ambiental, promovendo assim comportamentos ecologicamente sustentáveis, acabando com o desperdício enorme de papel nos dias de voto. Por último, mas não de menos importância, não podemos aceitar que os jovens se excluam do processo político, quando o que está em causa é, sobretudo, o seu próprio futuro. Sabemos que cabe à Juventude Socialista dos Açores estar perto dos jovens e sensibilizá-los para as questões cívicas e para os desafios do futuro. Uma melhor democracia só pode ser construída com a participação de todos. Por isso, acreditamos que estamos do lado certo da história. Viva a JS, viva o PS, viva os Açores. Portanto, isso me permite, Sr. Presidente da Mesa, só aproveitar que já estou a desempenhar a minha... aproveitar para me despedir deste grupo magnífico que me acolhe há alguns anos. Tem o grupo mais que saiu no último congresso, era assim mais a velha guarda. Vai deixar muitas saudades,
Nós aprendemos muito aqui, mesmo fora destes momentos mais institucionais, e é uma escola da vida também. Aos novos que ficam e que estão agora a começar, aproveitem, vale a pena, vale sempre a pena, quando a alma não é pequena. E vocês são o futuro. E só cabe a vocês também decidir qual é o lado que querem ir da história. E força. Obrigado, Ana. Pergunto se há inscrições. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Levanta novamente, faz favor. Muito bem. Então foi aprovada com 8 abstenções. A próxima moção é intitulada de As especificidades das ilhas de coesão regional, a importância do emprego e da dinamização dos jovens, e é apresentada pela nossa camarada Mariana Marques. Boa noite. Gostaria de cumprimentar o Presidente da JS Açores, Wilson Ponte Gomes, a Comissão Organizadora deste Congresso, presidida por Hélder Cibran, aos ilustres convidados e demais camaradas presentes, representantes de todos os Açores. Caras e caros camaradas, é com enorme sentido de responsabilidade que hoje, neste Congresso Regional da Juventude Socialista, apresento uma moção sectorial que visa uma reflexão e, consequentemente, uma proposta referente à nossa ilha graciosa. O nosso arquipélago, como sabemos, caracteriza-se por uma dispersão geográfica, o que pressupõe circunstâncias dispares nas nossas ilhas, tão deslumbrantes em peculiaridades, tão assimétricas em necessidades. A Ilha Graciosa enquadra-se na concepção de ilha de coesão, albergando potencialidades exclusivas que impõem importantes políticas específicas visando o seu desenvolvimento e crescimento equilibrado e sustentável. No dicionário político regional, as ilhas de coesão demandam normas que comaltam falhas do mercado, garantindo-se a coesão económica, social e territorial, proporcionando condições que resultem numa discriminação positiva das ilhas em causa. A coesão regional foi definida pelo Governo dos Açores como um dos fatores estratégicos da governação na região, enquanto mecanismo de aproximação e de qualificação das condições oferecidas nos diferentes espaços físicos, na medida em que contribuem para a fixação das pessoas, incluindo a sua valorização e a oferta de condições para o desenvolvimento de atividades empresariais geradoras de riqueza e emprego. Assim como o Estatuto de Região Ultraperiférica, é oportuno na região apostar nesta supra-ultraperiferia que nos condiciona e se assiste, mantendo persistente a ideia de colaboração, solidariedade e determinação no alcance de objetivos que nos levem, a nós, Açores, à progressão e desenvolvimento da nossa terra. No que concerne à Ilha Graciosa, e não obstante os investimentos públicos realizados, sobretudo nas acessibilidades, na criação e melhoramento das infraestruturas e na qualidade de vida dos graciosenses, a Graciosa detém, de forma intrínseca e natural, potencialidades ligadas ao setor do turismo, nomeadamente em atividades marítimas, subaquáticas e termais, ao setor agrícola de qualidade e aos recursos ambientais de biodiversidade. Porém, a Ilha Graciosa ainda comporta obstáculos de ordem demográfica, caracterizada por baixa natalidade, aumento da população idosa e êxodo da ilha, sobretudo pelos mais jovens. Esta moção sectorial incorpora medidas de forma a trazer uma mudança e uma oportunidade aos jovens, abrindo-lhes portas ao emprego,
e a outras dinâmicas profissionais, sendo que jovens motivados e dinâmicos tornam-se mais facilmente em cidadãos ativos e empreendedores. É neste dia de reunião jovem socialista que propomos medidas em que nos é necessário uma atenção acrescida por parte do restante arquipélago. As medidas que nos propomos têm como finalidade o acompanhamento do jovem na escolha de formação académica, sendo este acompanhamento um meio mais esclarecedor, indo de encontro às áreas mais enquadrantes com o mercado de trabalho da Graciosa. E o acompanhamento, a posteriori, de jovens licenciados desempregados que procuram um incentivo adequado à dinamização profissional, enriquecendo, por sua vez, as suas habilitações. As medidas são formação linguística com a possibilidade de um formador deslocar-se à Graciosa, sendo que a aposta no turismo não deve somente resultar do maior investimento externo, mas de igual modo no aperfeiçoamento habilitacional no convite de recepção à nossa ilha. Integração de jovens na vida ativa, desenvolvendo e executando programas de capacitação dirigidos a jovens com o objetivo de potenciar a sua inclusão social e profissional, sendo que seria um acompanhamento lado a lado. Formação de jovens e contacto prático com as diversas profissões, de forma a clarificar os jovens do que realmente se realiza no âmbito de cada trabalho. Aposta na criação de uma escola profissional, com diversos cursos em que outros jovens dos Açores se deslocassem para a Graciosa e não em sentido contrário. Sistema de voluntariado acordado entre jovem e a entidade responsável pela acreditação e certificação, sendo que a idealização de um voluntariado digno e enriquecedor para o jovem tem de ser afirmado com mais assertividade. O voluntariado é, em si, um exemplo de construção social mais atenta e ativa, tornando os jovens cidadãos mais consciencializados e enriquecidos profissionalmente. Incentiva a descentralização de eventos culturais e ou literários. Incentiva a disponibilização de espaço para uma aposta no teletrabalho, alternativa à sediação de empresas e, simultaneamente, um estímulo à permanência dos jovens. Incentiva os designados ninhos de empresas, sendo que estes são espaços físicos de incubação, dotados de estruturas de apoio técnico, material e logístico, onde podem ser exercidas atividades empresariais na área dos serviços, visando estimular a capacidade criativa e empreendedora dos jovens, proporcionando-lhes os apoios necessários à criação ou desenvolvimento de empresas. É oportuno aproveitar os pontos fortes de cada ilha, a fim que possamos conjuntamente melhorar o desenvolvimento sustentável e equilibrado. É necessário estabelecer um contato mais estreito entre ilhas e uma cooperação em que se reverta maiores igualdades entre açorianos, independentemente da sua ilha de origem. Viva a igualdade, viva os açorianos, viva a Juventude Socialista, viva os Açores. Obrigado, Mariana. Pergunto se há inscrições para intervir no âmbito desta moção. Julgo não haver. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com uma abstenção. A próxima moção é intitulada por apoiar o projeto Mind Serena, cuja primeira subscritora é a Beatriz Toste. Caro Presidente da Mesa, Tiago Brando, e restante mesa, caros e caras camaradas, o meu nome é Beatriz Toste e sou militante da JS no núcleo de Santa Cruz da Praia da Vitória. Devo-vos informar que Portugal é o atual detentor da maior taxa de depressão na Europa. Por ano, cerca de 800 mil pessoas são afetadas pela doença. Este transtorno encontra-se cada vez mais presente em crianças e adolescentes entre os 6 e 11 anos de idade. A minha moção gira em torno deste assunto porque, progressivamente, os jovens estão mais presentes na atualidade social e, porventura, estes mesmos jovens estarão a apresentar as suas moções num futuro próspero. E o meu objetivo é que sejam mais e melhores jovens. Felizmente, há pessoas com as mesmas ambições. Mind Serena é um projeto de aprendizagem socioemocional
para professores e alunos do 2º e 3º ciclo do ensino básico. Foi criado por uma equipa multidisciplinar da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. O programa destina-se a melhorar as competências de autorregulação da atenção e das emoções, promover o comportamento pró-social e uma atitude mais contemplativa e de respeito pela natureza através de mindfulness. Mindfulness significa viver plenamente, momento a momento, com consciência de tudo o que está a acontecer nas nossas vidas intencionalmente e com propósito. A meditação é um dos elementos base do programa e com a mesma pretende-se aliviar o stress do dia-a-dia. Além disso, ajuda a melhorar as capacidades mentais e, consequentemente, a produtividade. Segundo os fundadores deste projeto, foram criadas formações para os diferentes grupos da comunidade escolar. Para os alunos, estas práticas serão implementadas por professores no tempo letivo com formação anterior ou sessões de mindfulness implementadas pela equipa Mind Serena em tempo de turma. Cada vez mais estão presentes problemas derivados da saúde mental e para muitos este tema causa muita confusão. O projeto não vem detectar os problemas nem esclarecê-los. O projeto vem esclarecer as mentes dos jovens, vem ajudá-los a organizarem-se melhor e a viver melhor em geral, sem a pressão de os colocar isolados ou com a família em programas de psicologia ou psiquiatria. Vem ajudá-los no seu mundo normal, sem os expor a um ambiente fora do cotidiano. Considero que seria importante a implementação do mesmo na região, sendo que a JS podia ser um melhor elo de ligação entre os criadores do projeto e as escolas dos Açores para que possamos ajudar a próxima geração no seu crescimento. A minha ideia prende-se na implementação do projeto não só como um extracurricular, mas também em tempo letivo, em que seriam os próprios professores que aplicavam as sessões de mindfulness durante a sua aula. Posteriormente, nos gabinetes de psicologia ou em outros lugares estabelecidos, sessões em horários delineados pelos conselhos diretivos escolares, disponibilizadas a qualquer aluno ou docente da comunidade escolar que necessite desse acompanhamento. Volto a reforçar que o meu objetivo com esta moção é que sejam mais e melhores jovens. Obrigada. Muito obrigado, Beatriz. Estão abertas as inscrições. Julgo não haver. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito bem, foi aprovado com 3 abstenções. A próxima moção é intitulada por reforçar a militância para melhor representar a juventude açoriana e é apresentada pelo nosso camarada José Miguel Toste. Bem, excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa do Congresso, excelentíssimos membros da Mesa do Congresso, excelentíssimo Sr. Presidente da JS Açores, a Juventude Socialista dos Açores é a maior organização política de juventude da região autónoma dos Açores e orgulha-se ao longo da sua história ter assumido um papel de destaque na defesa do socialismo democrático como matriz política regional, tendo o pluralismo como um dos princípios basilares da sua atuação política. Não obstante a importância de sublinhar e destacar a capacidade de empenho altruísta, a competência abnegada e o trabalho despendido de todos os atuais e antigos camaradas que são, ou melhor, que somos a força motriz da JS Açores, importa ter presente que o ideário republicano nos impele a uma constante e permanente necessidade de renovação e rejuvenescimento da estrutura. Não poderia ser de outra forma. Os problemas que preocupam um jovem socialista de 14 anos não são necessariamente os mesmos com que se depara um socialista de 27 anos. De igual modo, o que motiva um socialista florentino não é necessariamente o mesmo que mobiliza um miquelense. Também, o que aflige um jovem de um agregado familiar com menos possibilidades é distinto do que preocupa um jovem com mais posses. Mas todos têm uma coisa em comum.
todos valorizam a causa do socialismo democrático e veem a política como um mecanismo de resposta. Isto é muito pequenino. E veem a política como um mecanismo de resposta aos seus problemas e o garante de concretização das suas ambições individuais e coletivas. São estas diferentes modividências que garantem o pluralismo da nossa instituição e asseguram que no futuro continuaremos a representar da melhor forma a juventude açoriana. É porque militamos com outros jovens de outras idades, de outras ilhas, de outros contextos sociais que são tão diferentes de nós, mas ao mesmo tempo tão iguais, porque a fraternidade não é um valor abstrato, que nos podemos assumir como seus representantes e consequentemente, de todos os jovens dos Açores. É a diversidade unida sob a bandeira do socialismo democrático que permite construir um projeto que verdadeiramente representa a juventude açoriana, que diz tanto a um picaroto como a um crovino, que é capaz de responder a um faialense como a um mariense, que mobiliza tanto o graciosense como o jorgense e que, sem dúvida, isso vos garante, orgulha um terceirense. O socialismo democrático de matriz regional que o PS representa continua, tal como no passado, a contar com a energia, o empenho e a determinação da JS Açores para vencer os desafios do futuro. E é nosso dever responder presente, porque acreditamos nos Açores e, sobretudo, porque acreditamos e estamos comprometidos com o futuro da nossa região e queremos fazer parte de um projeto de transformação e de progresso liderado pelo PS nos Açores. A força do nosso regime democrático assenta na sua capacidade de contrariar o poder resultante da hereditariedade, da riqueza e da influência pessoal através do poder da comunidade. Um poder que advém dos números, isto é, do número de cidadãos, independentemente de quem sejam. Pelo que é importante que a Juventude Socialista Açores, ao longo do próximo biénio, concentre esforços no reforço da estrutura através de um aumento da militância, trazendo mais jovens para a defesa das nossas e, acima de tudo, das suas causas. Porque os jovens querem participar e a Juventude Socialista é a plataforma política com maior capacidade de acolher a participação de todos os que se identificam com os valores da democracia e da autonomia. Porque reforçar a militância é garantir que representamos melhor a juventude açoriana através de uma maior pluralidade. Porque rejuvenescer a militância é assegurar que continuamos a defender de igual modo os jovens que estão no secundário, nas universidades e no mercado de trabalho, como aqueles que estão à margem de qualquer uma destas situações, porque para nós todos contam. Porque renovar a militância é possibilitar a continuidade da juventude socialista no futuro. Os subscritores da presente moção sectorial, da qual sou o primeiro subscritor, em complemento à visão relativa ao funcionamento interno da juventude socialista, constante da moção global de estratégia apresentada esta manhã pelo camarada Wilson, propõe ao Congresso que a Juventude Socialista dos Açores, através dos seus órgãos regionais, de ilha, concelhios e de núcleo, pois todos somos essenciais para o reforço da militância, promova as seguintes ações. A realização de uma campanha alargada para a inscrição de novos militantes na JS Açores e no PS Açores, pois não esquecemos que a Juventude Socialista dos Açores é a organização de juventude do Partido Socialista Açores e a dupla militância é o garante do reforço das duas instituições. Digo mais, é o garante do reforço da JS no PS, ou seja, é um reforço que não é inócuo, é um reforço que é importante para que as nossas ideias e aquilo que nós defendemos esta manhã e aquilo que nós defendemos nas moções sectoriais depois seja concretizado. A elaboração de um mecanismo online de recolha de informação para o preenchimento das fichas de militante, isto é uma coisa muito simples, por exemplo, através do Google Forms. Quem já não preencheu questionários no Google Forms, toda a gente hoje em dia utiliza o Google Forms e nós ainda estamos aqui com uma dificuldade de mandar mensagens para as pessoas, olha, faz-nos chegar qual é o teu número ou assim. Isto era mais fácil se houvesse um link, as
As pessoas preenchiam, a ficha era preenchida, era entregue à pessoa para a recolha da assinatura, tornava o processo mais rápido, mais eficaz, menos burocratizado, talvez não, mas menos burocratizado no contacto com a pessoa. Ou seja, se nós temos que lhe contatar 3, 4 vezes para pedir dados, a pessoa depois também já fica um bocadinho farta, não é? Se isto for fácil, quanto mais fácil for inscrever uma pessoa como militante, certamente mais fácil é termos mais militantes. A elaboração de um panfleto a distribuir por todas as estruturas que verse sobre os princípios, o funcionamento e as causas da JS Açores, que alicerce o contacto entre os atuais e os futuros militantes. Isto é importante, ou seja, é importante que nós tenhamos, desculpem a expressão, uma cartilha, ou seja, algo que tenha as ideias essenciais e chaves relativamente àquelas que são as ideias da Juventude Socialista, o seu funcionamento e os seus objetivos e as suas ideias. Porque, por vezes, há um contacto junto de pessoas que podiam ser potenciais militantes, mas quem faz esse contacto não o faz da melhor forma. O panfleto, é verdade, é assim uma coisa muito desatualizada, século XX. Hoje em dia há outras coisas, há outros mecanismos. Este panfleto aqui é num sentido metafórico, ou seja, pode ser um panfleto físico, mas também pode ser algo que se possa transmitir através de um PDF num documento. Isto também ainda é século XX, deixa-me cá ver outra solução, não sei, uma mensagem, uma publicação no Facebook. Pronto, isto se calhar é mais atual. Mas algo que síntese, nós precisamos de uma síntese de ideias daquilo que é a JS. É verdade, podem ler os estatutos e está lá a síntese. Isto é verdade. Mas também ninguém vai ler os estatutos. Os estatutos não são propriamente apelativos. É preciso, se calhar, transformar aquele artigo 1º e 2º dos estatutos numa coisa mais colorida. Sim, Hélder, numa banda desenhada. Por que não? Ou seja, às vezes, para falar com alguém de 28 anos, a banda desenhada não é o mais apropriado. Mas, se calhar, para falar com alguém de 14, a banda desenhada toca-lhe mais do que propriamente um documento muito explicado e muito bem escrito, que eles depois não têm capacidade de compreender, têm, mas depois não têm capacidade de assimilá-lo e transformá-lo aquilo como uma coisa sua. Portanto, nós temos que nos reinventar constantemente na forma de contatar, seja por panfletos, seja por posts no Facebook, seja por bandas desenhadas. Temos que ser criativos. Depois, a criação de um kit do novo militante da JS Açores que facilite a integração e promova o interesse pela política regional dos inscritos. Aqui há alguns anos o Governo Regional promoveu uma coisa que era o kit da autonomia, que no fundo visava que as pessoas se sentissem mais identificados com a autonomia. Podemos achar que não resultou, ou que resultou mal, ou que não foi propriamente a melhor solução. Mas, eventualmente, um kit do novo militante tinha uma vantagem, porque era um kit que era distribuído ao novo militante, alguém que já manifestou uma vontade de integrar a JS Açores, alguém que já tem ali uma semente de participação e, por vezes, adere, mas fica um bocadinho desprendido, porque normalmente as pessoas, quando fazem a sua adesão, não estão integrados nas estruturas diretivas dos núcleos e, por vezes, o facto de não entrarem logo nos órgãos executivos dos núcleos ou das conselhias leva ali a que haja um afastamento e que, por exemplo, se for ao meio do mandato, acabam por ficar assim um ano desprendidos. É óbvio que é papel de cada membro das conselhias e do núcleo puxar, porque mais do que as questões formais e estatutárias é preciso que as pessoas participem. Mas, no fundo, para compensar este distanciamento, podia-se aqui presentear, no fundo, o novo militante com um conjunto de documentos que são para nós essenciais, como, por exemplo, o Estatuto da JS, este é, assim, o mais óbvio, mas, por exemplo, o Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, que, no fundo, é essencial para a atividade política regional e autonómica, para não estarmos só em documentos, eventualmente, uma caneta, eventualmente uma fita, algo com que se cria um certo sentimento de identidade. Ou seja, no fundo, nós queremos que as pessoas sintam que fazem parte de uma equipa. E quanto mais cedo começarem a sentir que fazem parte
parte de uma equipa, eventualmente por uma coisa simples, de uma caneta ou de uma fita, é importante que eles sintam que façam parte e que tenham algo com que se identificam e algo que podem usar de forma orgulhosa. E por fim, mas acho que esta aqui no fundo é a proposta que não é uma proposta, ou seja, toda a gente que chega à liderança da JS tem este objetivo. Toda a gente tem o objetivo de ativar todas as conselheiras da JS nos Açores. Ou seja, nós somos a maior associação política de juventude dos Açores, e é verdade que somos. Também temos que ter aqui um certo brio em ter presença da JS em todas as conselheiras. É verdade que aquelas onde nós não estamos, normalmente as outras associações políticas de juventude também não estão. Mas a nossa fasquia não pode ser os outros. A nossa fasquia tem que ser superar-nos a nós mesmos. E aqui um objetivo de superação. E acho que ninguém nega que isto era de suma importância, tendo em conta os próximos atos eleitorais de 2020, mas essencialmente 2021, das autárquicas. Quanto maior implantação tiver a JS, mais capacidade tem de apoiar os candidatos do socialismo democrático representado pelo PS Açores nestas batalhas que se adivinham. Estas propostas podem parecer muito simples, podem parecer muito básicas, podem parecer não uma moção, mas uma banda desenhada, mas são, no nosso entender, essenciais para reforçar a militância e para melhor representar a juventude açoriana. Muito obrigado. Muito obrigado, camarada. Pergunto se há inscrições. Camarada Vítor Botelho, tem a palavra. Boa noite, camaradas. Mais uma vez cumprimento o Presidente da Mesa, Tiago Branco, e todos os membros da Mesa. Cumprimento todo o auditório. Falou-se agora no reforço da militância, mas este reforço só é possível se cada um dos que está cá sentir verdadeiramente aquilo que é a juventude socialista. E muitas vezes me questiono o que é a juventude socialista. Será que é um grupo de amigos que se interessa por política? Será que é um grupo de homens e mulheres afetos ao Partido Socialista? Não é fácil de responder a esta questão, até se viver verdadeiramente aquilo que é a JS. Para mim, a juventude socialista tornou-se algo do qual me orgulho de defender. Entrei para a JS em 2017 e desde então sinto-me na obrigação de defender cada um dos meus camaradas. É nisto que a nossa organização se deve apoiar, porque de que me serve ser o melhor se estou sozinho, se não sei aceitar uma crítica? Camaradas, olhem para quem está ao vosso lado. Vejam bem o rosto daquele que está a passar pela mesma experiência que vocês, mas nem sempre com a mesma motivação. Vamos incutir nessa pessoa o valor do companheirismo. Vamos criar uma corrente de valores que será espalhada por aqueles que estão dentro e fora da nossa organização. Porque se eu não sei defender aquele que está a trabalhar ao meu lado, como é que serei capaz de defender os portugueses e Portugal nos seus interesses fora da nossa organização? Não é possível. Por ti e contigo não é apenas uma mera catchphrase. É um guia para os próximos 2 anos, para podermos aproximar aqueles que nos veem de fora e apoiá-los como se de nós próprios se tratasse. Obrigado. Muito obrigado, camarada. Não sei se há mais inscrições. Julgo não haver. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com uma abstenção.
A próxima moção é intitulada por Política 101 ou 101, 101, e é apresentada pela Daniela Canto. Boa noite. Antes de mais, gostaria de cumprimentar todos os membros da mesa e todos os camaradas presentes no auditório. E posso começar por explicar o nome Política 101, vem de Introdução à Política, e é disso que fala a minha moção. Portanto, nos últimos anos, temos assistido a um claro afastamento dos portugueses, e em especial dos jovens, em relação à política. Este fenómeno é particularmente notável nas taxas de abstenção nas diferentes eleições. Analisando em pormenor as mais recentes eleições relevantes ao espectro açoriano, podemos concluir que os Açores são tradicionalmente responsáveis pelos maiores valores de abstenção nos atos eleitorais em Portugal. Comprovando-se através das taxas de abstenção das eleições para a Assembleia da República, que se realizaram este ano, cuja taxa de abstenção da região autónoma foi de 63,5%, face aos 44,9% averiguados no continente. Das eleições para a Assembleia Legislativa Regional, que tomaram lugar em 2016, cuja taxa de abstenção foi de 59,2%. E, finalmente, das eleições para as autarquias locais, que ocorreram em 2017 e cuja taxa de abstenção foi de 46,5% no arquipélago, face a 45% no continente. Para além deste indicador, destaca-se também um estudo conduzido em 2017 que demonstra que a maioria dos jovens portugueses, dos 15 aos 24 anos, raramente se expõe a informação sobre política, não tem qualquer interesse pelo que acontece na esfera política, não pertence a associações, envolve-se pouco em atividades cívicas e políticas, não se sente minimamente próximo de um partido e não tem opinião sobre o funcionamento da democracia portuguesa. Apesar destes indicadores, podemos também afirmar que o desinteresse por parte dos jovens na política se limita apenas à sua participação formal, pois, relativamente ao dever cívico, são os jovens a camada que mais participa, nomeadamente em ações de voluntariado e movimentos em torno de causas sociais. O grande problema prende-se pelo facto de os jovens terem uma ideia negativa e descredibilizarem os partidos políticos, acreditando que os partidos não são a solução, mas sim parte do problema. Os jovens escolhem utilizar a tecnologia para mobilizar a sociedade civil, criticam as formas tradicionais da política e dão preferência à autonomia e à política por dever cívico, recusando a partidarização. Há urgência em determinar o que está errado na forma de funcionamento dos partidos, parceiros económicos e sociais e dos sistemas, que são a principal causa da falta de motivação, empenho e sentimento de pertença nos jovens, devido ao facto de estes não compreenderem verdadeiramente o funcionamento dos mesmos, percepcionando o sistema político como algo demasiado complexo para fácil compreensão e demonstrando uma elevada dificuldade em tomar uma posição política. É necessária uma preocupação em adaptar e mitigar o espaço entre os eleitores e os partidos, para que os jovens vejam os seus anseios e preocupações concretizados e vão fazer a sua escolha na hora de votar. Apesar de nós, jovens, sabermos que o ato de votar é não só um direito, mas um dever, sentimos que não temos o acompanhamento suficiente para tomar essa decisão. Pois, atualmente, a política é para nós um abstrato e não nos são claras as mudanças que terão lugar dependendo da posição que decidimos tomar, nem os assuntos a serem discutidos com palavras caras nos mídia. Quando procuramos obter informação de modo a preencher os vazios, deparamos-nos com informação ambígua, fragmentada e por vezes até contraditória. Acreditamos que este panorama pode mudar se interceptarmos agora, utilizando as escolas como espaço educativo que são, para educar os jovens e fomentar o seu envolvimento político. Este consiste num pedido urgente por parte da sociedade em geral, que precisa do contributo valioso e consciente dos jovens para se continuar a desenvolver, dos partidos, que precisam da interação dos jovens para que possam prosperar no futuro, passando-lhes os seus ideais, mas também dos próprios jovens, que precisam desesperadamente de ser educados nesta matéria, mas que não sabem por onde começar e veem o sistema a falhar-lhes, não demonstrando o que representa tamanha importância para a vida em sociedade, o dever cívico. Se queremos pôr à prova as novas gerações, a participar civicamente a nível local e nacional, é necessário simplificar e criar iniciativas atrativas e adequadas às suas motivações, mudando também a forma de comunicação com os mesmos, explicando-lhes coisas tão simples
como o facto de que os termossos e a imperial que eles bebem são de boa qualidade por causa de um padrão europeu. Como passo inicial face à desinformação por parte dos jovens relativa ao espectro político, propomos a entrada nas escolas através da implementação do projeto Política 101, que visa educar os jovens que se encontrem no início da sua estruturação lógica quanto à realidade política e partidária da sua região. Este projeto seria estruturado enquanto uma palestra anual explicativa que visa transmitir e debater informação relevante sobre o sistema político, que tomaria lugar nas escolas. Seria especificamente direcionada a alunos do 9º ano de escolaridade que se encontram na fase de estruturação de pensamento para tomadas de decisão que impactarão as suas vidas adultas. E contaria com a colaboração de personagens representativas das várias associações jovens partidárias presentes na região para a explicação clara do que representa a atualidade política da região e do país. Tanto o contacto com as escolas como o convite feito às restantes associações jovens partidárias seria por parte do núcleo local da JS, sendo que seriam escolhidos os locutores com maior capacidade de comunicação para com os mais jovens, de modo a que o objetivo final de clarificar os jovens em relação à situação política que os rodeia seja alcançado. Com esta medida, procuramos combater a geral desinformação e dito desinteresse dos jovens pela política e aproximá-los a causas que os envolvem, aliando-nos por uma causa maior de comatar as elevadas taxas de abstenção referidas, através da educação dos mais jovens e tendo uma perspectiva de mudança do panorama regional a longo prazo. Assim, propomos a colaboração, com o único propósito de fomentar o desenvolvimento de atitudes e hábitos de envolvimento e participação, gerando um contexto de formação e preparação dos jovens para o jogo político em democracia, ensinando os alunos a lidar com esses temas, para que, posteriormente, a informar e despertar o interesse pela política em geral, podermos focar-nos nos nossos ideais e introduzi-los de forma impactante junto destes jovens, aumentando assim a proximidade dos mesmos às organizações partidárias. Obrigada. Obrigado, Daniel. Eu pergunto se há inscrições. Julgo não haver. Vamos votar então. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. A próxima moção é intitulada por uma educação contra a abstenção e o primeiro subscritor é o nosso camarada Tomás Fonseca. Boa noite, o meu nome é Tomás Fonseca, membro do Núcleo de Santa Cruz, Praia da Vitória. Antes de mais, cumprimentar caro Presidente da Mesa, Tiago Branco, restantes membros, caros e caras camaradas. Nos últimos anos tem-se verificado uma enorme taxa de abstenção nas diversas eleições da nossa região, sendo que a mesma, nas eleições para a Assembleia Legislativa Regional, que tomaram lugar em 2016, foi de 59,2%. E as eleições autárquicas, que ocorreram em 2017, a taxa de abstenção foi de 46,5%. Analisando este valor, deparamos-nos com uma cultura abstencionista, incidindo principalmente nas novas gerações, visto que esta percentagem tende a aumentar. Uma vez que o voto é um direito e um dever, esta moção vai ao encontro da adoção de uma medida que pretende alterar esta forma de pensar. Apelando-se contra a abstenção, atuando nas escolas através das suas eleições, tanto como para a Associação de Estudantes, como para o Parlamento dos Jovens. A medida que deverá ser adotada em todas as escolas da região necessita, primeiramente, a parceria com os conselhos executivos, tendo como pioneira a Escola Secundária Vitorino Mésio, uma vez que é um assunto já debatido anteriormente. Esta medida será implementada com o auxílio dos professores, que deslocar-se-ão
com os seus alunos até à mesa de voto, incentivando-os a ter hábitos de voto, dando total liberdade, quer seja para votar, quer não. Esta deslocação às urnas seria organizada de modo a ocupar o mínimo tempo de aula, assim como coordenada por anos letivos, de modo a não sobrelotar as mesas de voto, utilizando horários que possibilitem que todos os alunos possam ir votar. Em suma, o objetivo passa por, nos próximos 6 anos, se verificar então uma descida da percentagem de abstenção, uma vez que os alunos, ao atingirem a maioridade, já terão implementados hábitos de voto e terão conhecimento da importância de ir votar. Uniremos-nos então contra a abstenção. Obrigado. Obrigado, Tomás. Pergunto se há inscrições. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com uma abstenção. A próxima moção é intitulada por reforçar políticas de incentivo à reutilização da água do mar e águas pluviais no âmbito das alterações climáticas, produção sustentável e ecológica, e é apresentada pela nossa camarada Rita Borges. Boa noite a todos, caro Presidente da Mesa do Congresso, restantes membros, camarada Wilson, caros e caros camaradas e amigos. A crescente expansão urbana dispersa do século XX e o aumento da população mundial provocaram muitas transformações territoriais e o consumo de recursos não renováveis. Na presença do impacto ambiental provocado por estes fatores, nos últimos anos tem crescido a necessidade de uma reavaliação do planeamento territorial e da gestão urbanística num sentido sustentável, desde o projeto de arquitetura até à escala urbana. Atualmente, conceitos como as alterações climáticas e o desenvolvimento sustentável são definições que fazem parte do nosso dia-a-dia. As preocupações a nível mundial sobre esta temática surgiram na década de 60. Posteriormente, debates e conferências foram sendo realizados e, em 87, foi publicado o relatório de Brundtland, onde foi apresentada uma definição de desenvolvimento sustentável, que dizia que o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que responde às necessidades do presente sem pôr em risco a satisfação das necessidades das gerações vindouras. Tendo em conta esta definição, é evidente que o que temos pela frente um desafio, não só de evitar o risco, como também de salvaguardar os recursos naturais e a sua existência para a satisfação e a sobrevivência das gerações futuras e de encontrar uma solução que minimize o impacto dos acontecimentos meteorológicos extremos que têm ocorrido cada vez com maior frequência. Na região autónoma dos Açores não é exceção, nomeadamente com as chuvas torrenciais, a ocorrência de tempestades tropicais que têm provocado enxurradas, danos ao edificado, à agricultura e que afetaram o sistema público de distribuição e abastecimento de água. É importante perceber que as alterações climáticas afetam diretamente a disponibilidade de água devido à maior frequência de secas e grandes chuvas. Alteram a frequência e a intensidade dos eventos climáticos extremos, que ocorrerão cada vez mais frequentemente e que serão cada vez mais violentos. As alterações climáticas colocarão uma enorme pressão sobre a água, sobre os recursos hídricos e a sua qualidade, e, consequentemente, com a qualidade e segurança alimentar. Estes eventos climáticos podem causar danos ao abastecimento de água e colocar todo o desenvolvimento económico e a saúde humana em risco. O crescimento populacional também implicará com o aumento da demanda de água e o impacto das mudanças climáticas. Estamos então num período decisivo em relação ao que o futuro do planeta nos poderá trazer, sendo necessário mais do que nunca atuar, remediar e, sobretudo, planear os próximos anos e o futuro. Pretende-se com esta moção alertar para a necessidade de prevenir situações futuras semelhantes às que têm vindo a acontecer na nossa região, recorrendo à arquitetura e ao desenho urbano como aliados numa estratégia que permite minimizar as consequências destes fenómenos meteorológicos,
com o recurso a soluções como, por exemplo, o armazenamento de águas pluviais e a sua reutilização, e até mesmo encontrar um modo ecológico de obtenção de água potável, de forma a que, numa intervenção territorial, estas medidas contribuam também para a qualidade de vida nas cidades da nossa região. Tendo em conta que o mar é o recurso mais abundante em torno de cada ilha da nossa região, a dessalinização da água do mar é um processo com imenso potencial a ser explorado e desenvolvido, associado a meios ecológicos e sustentáveis. Atualmente, a União Europeia continua a desenvolver políticas e programas de eficiência energética e uso de energias renováveis, uma vez que estes campos constituem os maiores desafios a nível mundial. Há uma batalha por um crescimento económico e a salvaguarda do meio ambiente. Em termos da reutilização da água, a dessalinização, enquanto um processo que ocorre na própria natureza, no ciclo hidrológico, é possível limitar-se esse ciclo e adaptá-lo à arquitetura destinada, por exemplo, a equipamentos de habitação, adaptá-la à arquitetura destinada a equipamentos e habitação nas diversas cidades da região autónoma dos Açores. Esta poderia ser uma solução. Por necessidade de obtenção de água em diversas situações, o homem foi imitando estes ciclos da natureza, desenvolvendo métodos e técnicas de salinização, como a dessalinização solar, onde a energia do sol provoca a evaporação e a condensação da água, obtendo-se água destilada. A dessalinização solar tem vindo a transformar-se num setor estratégico, principalmente quando associada a fontes energéticas renováveis. Aqui está a vantagem da dessalinização associada a estas fontes energéticas renováveis. O problema da maior parte dos métodos de salinização é a sua relação em termos de custos e eficiência energética. Daí, atualmente, estarem a ser estudadas novas alternativas com o uso de energias eólicas e outros tipos de fontes de energia renováveis. Estes estudos têm sido, portanto, esta matéria tem sido estudada a nível de organizações internacionais, como a ONU, a União Europeia e a Organização Mundial de Saúde, porque, como disse anteriormente, isto é um ciclo que traz imensas consequências, principalmente a nível da saúde humana. Como nos encontramos num território insular, obter uma solução que aumente os níveis de autossuficiência energética através da utilização de fontes de energia hídrica, eólicas e solares é uma mais-valia. A crise energética e ambiental dos últimos anos tem despertado a atenção para o conhecimento de mecanismos ambientais que recorrem à reprodução dos tais processos existentes na natureza e dos princípios térmicos antigos, de modo a resolver estas situações, estes problemas da nossa situação atual. Assim, com o recurso à energia solar, é possível reproduzir este ciclo da água que existe na natureza a uma escala mais ampla, onde se consegue integrar a produção de água no conceito de autossuficiência de um lugar. Se quisermos acrescentar valor a este sistema, podemos produzir vegetais, comida e outros elementos de forma a acrescentar sempre valor a este tipo de sistemas. Não se pode encarar a água como um elemento prescindível e é necessário proteger este recurso, recuperar e melhorar o seu estado, bem como os ecossistemas a ela associados, porque os limites do crescimento e a satisfação das necessidades das tais gerações vindouras que se falava em 87 não estão tão distantes como se imaginava na altura. As mudanças climáticas e a perda da biodiversidade são uma realidade que se deve ter em conta na arquitetura e no planeamento urbano, porque na Terra tudo está interligado. Enquanto o planeta e os seus recursos existirem, é necessário respeitá-los, procurar respostas na própria natureza, com uma visão que pretenda a prosperidade da vida na Terra, porque o importante agora não é o que se fez ou construiu, mas sim o conhecimento proveniente do que se obteve, de forma a melhorar a situação atual e futura, sempre na procura por um mundo mais sustentável. Queria só aproveitar para agradecer o convite que me foi feito para integrar a COC, agradecer ao Helder, agradecer a participação de todos. Foi uma experiência incrível. Tem sido uma experiência incrível a minha participação na JS. Este é o meu último congresso, portanto gostaria de saudar-vos todos. É com imenso gosto que estes últimos 12, 13 anos... Portanto, foi uma experiência muito positiva, que gostei imenso. Aprendi imensa coisa, dá-me gosto de ver imensas caras novas agora. Espero que tirem o máximo proveito desta experiência, aprendam, aproveitem tudo ao máximo, porque é realmente uma daquelas experiências que levamos para a vida.
agradecer a todos, dizer que fiz imensos amigos com esta experiência e continuação do bom congresso e até para o ano. Obrigado, Rita. Pergunto se há inscrições. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. A próxima moção é intitulada Cuidar do Ambiente por uma Melhor Sociedade e o primeiro subscritor é o nosso camarada Helder Simbran. Caros membros da mesa do Congresso, na pessoa do Sr. Presidente camarada Tiago Branco, caro Presidente da Juventude Socialista Açores, Wilson Gomes, caros camaradas. Em plena crise climática global, é importante que a Juventude Socialista dos Açores não esqueça as causas que mobilizam mais a juventude. O fenómeno das alterações climáticas e a luta contínua que os jovens em todo o mundo, através das suas ações tão singulares e importantes, como é o caso mais conhecido da Greta Thunberg, a ativista ambiental sueca, relembram-nos que a Terra não é um produto que podemos descartar. É nessa qualidade que pretendemos que a Juventude Socialista dos Açores se junte não só à luta, mas também seja politicamente, socialmente e na base da sua atividade prática alinhada no combate pelo futuro do planeta. É nessa perspectiva que a moção que apresentamos se substancia em três vertentes pragmáticas: a inclusão do direito a um futuro sustentável nos programas eleitorais, a criação de atividades e o fomento de uma cultura verde, quer na nossa organização como na nossa ação individual. Ao promovermos o direito ao futuro como um princípio base de ação, podemos para políticas públicas que, além da razão imperativa de sobrevivência, dê justas bases para as novas gerações de cidadãos, nós incluídos, o terem direito às suas aspirações, bem como ao mesmo nível ou mais de propriedade que hoje alcançamos. É desse modo que propomos o estudo sobre as mais-valias de medidas ecológicas para a nossa atividade interna, o sermos parte da luta contra as alterações climáticas, apoiarmos logisticamente e dentro do razoável os ativistas jovens, fazermos esforços para ouvir esses mesmos ativistas nas nossas estruturas, não só do tubo regionais, bem como nas subsidiadas, e discutir a temática em atividades da JS, quer internas, quer externas. Através não só do nosso exemplo, mas também da afirmação firme que temos que pugnar pela defesa do planeta, que estas moções têm como objetivo não esquecer o verdadeiro bem que nenhuma quantidade de cartões de crédito podem comprar e que a longo prazo podem pôr em risco a natureza e a riqueza da nossa região. Por ti e contigo, vamos à luta, camaradas. Viva a JS! Obrigado, Helder. Pergunto se há inscrições. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com uma abstenção. A próxima moção será apresentada por André Camilo e é intitulada por disponibilização de catálogo online nas bibliotecas públicas da região autónoma dos Açores. Tem a palavra o André Camilo. Certo.
Caro Presidente do Congresso, Tiago Branco, membros da mesa, caro Presidente da JS Açores, recém-eleito, caros camaradas, as bibliotecas públicas e arquivos regionais carecem necessariamente de uma das maiores inovações do nosso tempo. A possibilidade de pesquisar pela internet a disponibilidade de um livro que se encontra numa biblioteca pública é hoje impossível. É para os estudantes do secundário e estudantes universitários das mais diversas áreas que compõem as ciências sociais e humanas, muitas vezes necessário a leitura nas diversas bibliotecas públicas e arquivos regionais dos Açores. De variados livros referentes, quer a bibliografia específica das disciplinas, quer para aprofundar conhecimentos já lecionados nas escolas e que muitas vezes se encontram em livros que são impossíveis de comprar de forma pessoal pelo seu elevado preço ou da impossibilidade de os comprar por já não serem vendidos. Sendo o conhecimento e cultura fonte de promoção de riqueza, de inovação e de bem-estar nas nossas sociedades atuais, e sendo o livro o meio mais eficaz para esse fim, não é justo que a falta de acessibilidade na pesquisa do mesmo em bibliotecas públicas de forma online sejam impedidas por interesses externos mal justificados. É nessa medida que propomos a disponibilização de catálogos nos sites das bibliotecas na internet e que seja feita as necessárias diligências através, quer do Governo, quer das direções das mesmas instituições, para que o conhecimento e o património público das bibliotecas públicas se encontrem cada vez mais acessíveis e disponíveis a todos os cidadãos. Este texto pode ser de difícil compreensão e então eu vou fazer uma explicação muito mais sucinta. Basicamente, o catálogo, quando vocês procuram um livro, vocês vão ao catálogo da biblioteca e nesse catálogo da biblioteca vocês escrevem o nome do livro e podem, através daí, encontrar um código que ajuda-vos a descobrir o livro em várias estantes. Só que neste momento isso aí é só possível dentro das bibliotecas, ou seja, na intranet. E aquilo que eu pretendia era que isso fosse também possível online. Aqui o conceito não é nós pormos os livros online e as pessoas poderem descarregar em termos de PDF. Aqui a razão é um estudante universitário que está na residência das Laranjeiras não ter que fazer 1 hora para vir à biblioteca pesquisar um livro que tem que ler para a sua disciplina de História. Ou de outra qualquer. Obrigado pela vossa atenção. Bom, André, se calhar ficas aqui sentado, já que vais ler as outras. Vais ler as duas seguintes, que escusas de ir lá para trás. Não é? Pergunto se há inscrições. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. A próxima moção é também do André e tem como título Fim do Acordo Ortográfico de 1990. André. Eu se soubesse hoje só tinha feito uma moção, peço desculpa. Não há problema nenhum. Ora, eu vou deixar os cumprimentos à parte, se me permitirem. Fim do Acordo Ortográfico de 1990. Todos nós sabemos que o Acordo Ortográfico de 1990 tinha como principal objetivo a regularização das diversas grafias do português de Portugal com os outros países de língua oficial portuguesa. No entanto, é necessário compreender que, em termos quer nacionais, quer regionais, nem todos estão contentes com a mudança de ortografia. E isto nota-se precisamente, entre várias razões, os outros países que compõem a lusofonia não aderirem ao mesmo acordo. Tal como várias figuras públicas afirmam neste momento, chegámos ao ponto de termos uma desregulação da ortografia, sendo que várias revistas e jornais de referência no nosso país ora optam por escrever em ortografia antiga ou em ortografia moderna. O caso não se deve à paradoxal diferença entre escrever arquitetas com C ou sem C, mas o facto de que desvirtuamos muitas vezes o significado das palavras por, dando um exemplo, escrevermos fato em vez de facto, e desse modo induzirmos em erro o leitor que interpreta que fato é uma peça de vestuário e facto uma informação verdadeira e sem possibilidade de contraditório. É nessa medida que temos de ser uma juventude progressista, mas não necessariamente revolucionária. Reverter o cor ortográfico era honrar o singular e tão importante património de todos, que é a língua portuguesa, e responder afirmativamente de que escrever como antigamente é melhor do que escrever como atualmente escrevemos.
Pergunto se há inscrições sobre esta moção. Quem vota contra? Quem se abstém? Levanta os cartões. Foi aprovada com voto contra e 6 abstenções. A próxima é do André novamente e intitulada por A Luta pela Relevância e pela Transparência. A luta pela relevância e pela transparência. A luta pela relevância e pela transparência são o título desta moção, de facto, porque hoje, aos jovens, é difícil entender como certas informações de caráter não sensível para as organizações que recebem dinheiros públicos não se encontram disponíveis na internet. Na época das redes sociais e da informação, custa a todos que faltem dados para o comum dos cidadãos avaliar associações, organizações e instituições que, pelo caráter de utilidade pública e atividades relevantes na sociedade civil, não apresentem sinais de avaliar associações, organizações e instituições que, pelo caráter de utilidade pública e atividades relevantes na sociedade civil, não apresentem sinais de transparência suficientes para desvanecer qualquer indício de atos ilícitos e corrupção. É caro, mas é preciso dizê-lo que a transparência também está ligada à confiança e a confiança ao interesse dos jovens. Se queremos que os jovens tenham relevância e voz, é preciso que ajudemos a que a transparência lhes volte a dar a motivação e as ferramentas para uma cidadania atenta e ativa. Propomos a criação de uma base de dados única a nível regional em que qualquer cidadão pudesse escrutinar de forma autónoma a atividade dessas mesmas instituições e associações destinatárias de dinheiros públicos, sendo para isso imperativo que nela constassem os planos de atividades e relatórios de contas, os seus estatutos, atas dos seus órgãos deliberativos, relatórios atuais e restante documentação não sensível da sua atividade. Não só se protegeria as instituições ao permitir que a documentação estivesse acessível da equipa dirigente cessante para a próxima, como incentivaria não só o interesse dos jovens açorianos no futuro da sua região e das bases da sua sociedade. É através desta transparência que, aumentando o número de auditores, jovens da primeira e da terceira idade, permitiremos a todos lutarmos contra fenómenos irregulares. Temos boas razões para crer que, ao incutirmos uma cultura de transparência nas nossas organizações públicas e outras dependentes, criaremos as condições para uma participação mais consistente e confiante dos nossos jovens. É importante esforço por mais transparência e esta moção parece-me ser um bom início para uma longa caminhada. Obrigado, André. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com 2 abstenções. Espera. Com 3 abstenções. A próxima moção será apresentada pela nossa camarada Emiliana Gaspar, intitulada Por Mais Natalidade, Mais Açores. Muito boa noite a todos novamente. Cumprimento novamente a mesa, na pessoa do Sr. Presidente, o Tiago Branco. E, portanto, a minha moção, ele já referiu o título, chama-se Mais Natalidade, Mais Açores, porque acho que é um problema, portanto, não é nada de novo, mas não sendo nada de novo, é uma problemática que julgo que por vezes cai um bocadinho no esquecimento e que considero muito importante. E, portanto, passo a apresentar. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, entre 2013 e 2018, em Portugal, a proporção de jovens relativamente ao total da população residente passou de 14,6% para 13,7%.
A proporção de pessoas em idade ativa também diminuiu de 65,6% para 64,5%, sendo que, por contrário, a população idosa aumentou 1,9%. Em consequência, o índice de envelhecimento passou de 136 para 159,4 pessoas idosas por cada 100 jovens. A região autónoma dos Açores, em 2018, a par da área metropolitana de Lisboa, é a região com maior percentagem de população jovem, 15,7%, sendo a única onde o número de jovens foi superior ao número de idosos. No entanto, e ainda que os Açores continuem a ser a região mais jovem do país, estas já não são as ilhas fecundas que foram no passado. Com efeito, se em 2001 os Açores registravam um índice de dependência de jovens de 32,9%, face à média nacional de 24,1%, em 2018 esse índice na região é de 22,6%, face à média nacional de 21,3%. Com efeito, as mulheres têm cada vez menos filhos e têm-nos cada vez mais tarde. O decréscimo do número médio de filhos por mulher tem-se verificado paulatinamente ao longo das últimas décadas e desde o início da década de 80 que se registram valores que não permitem assegurar o nível de substituição de gerações, que é, portanto, de 2,1 crianças por mulher. Em 2018, em Portugal, este valor era de 1,41 crianças por mulher. No contexto da União Europeia, estes valores colocam Portugal em 6º lugar enquanto Estado-membro com o índice sintético de fecundidade mais baixo. Por outro lado, a idade média da mulher ao nascimento dos filhos tem aumentado. Em 2018, em média, as mulheres portuguesas tinham o primeiro filho aos 29,8 anos e tinham, em média, 31,4 anos ao nascimento de um filho, independentemente da ordem de nascimento. Ora, afigura-se fundamental olharmos atentamente para estes valores e procurarmos compreender os padrões de fecundidade, o que influencia a decisão de ser mãe ou pai e o timing desta decisão, designadamente pela população mais jovem. Promover esta reflexão é fundamental para a definição das políticas relacionadas com a natalidade, especialmente daquelas que possam ser um importante impulso para que os jovens, tão cedo quanto desejam, tenham as condições necessárias para constituírem família. Vários são os motivos que concorrem para o adiamento do nascimento do primeiro filho e para a redução do número médio de filhos por mulher. Embora esta redução tenha começado a fazer-se sentir a quando da massificação do acesso aos métodos contraceptivos e ao planeamento familiar, facto é que atualmente pesam também de forma muito particular um conjunto de fatores socioeconómicos, como sejam motivos financeiros, motivos relacionados com a estabilidade ou progressão profissional, motivos relacionados com a conciliação entre a vida familiar e a vida profissional, condições de habitação, desigualdade de género, ter ou não uma rede de apoio familiar ou poder contar com uma boa rede de suporte formal que garanta, por exemplo, serviços para a ocupação dos filhos durante o tempo de trabalho dos pais. Em 2013, o Instituto Nacional de Estatística, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, promoveu a realização de um inquérito à fecundidade, portanto, vulgarmente conhecido por IFEC, que permitiu várias e importantes análises sobre o fenómeno da fecundidade em Portugal. Dados daquele inquérito, portanto, o IFEC 2013, demonstraram de forma clara que existe um expressivo fosso entre aquilo que é a fecundidade desejada e a fecundidade realizada. Isto é, entre o número de filhos que se deseja ter, que em 2013 era de 2,31, e o número de filhos que efetivamente se tem, que àquela data era de 1,21. E este, creio que deve ser um ponto fulcral da discussão e análise deste tema, para que possamos propor medidas concretas que contrariem os objetivos que estão na base da decisão de ter menos filhos e mais tarde. Volvidos 6 anos, o INE volta a promover o IFEC, portanto está a decorrer neste momento o inquérito à fecundidade, que se encontra em fase de recolha de informação até janeiro de 2020, cujos resultados permitirão perceber como se posiciona em 2019 a sociedade portuguesa, e em específico aqui a açoriana, relativamente à fecundidade e que diferenças se registram em relação ao observado em 2013.
Portanto, considerando o exposto e a importância de se criarem medidas que visem contrariar as tendências atuais no que concerne à fecundidade, que resultam numa perda real de população e do respectivo envelhecimento da mesma, com todas as consequências daí decorrentes, parece-nos fundamental que, após a divulgação dos resultados do IFEC 2019, seja lançada uma ampla campanha de discussão sobre esta temática, que convoca uma participação alargada dos jovens, e, portanto, deixo este desafio aqui à JS para o próximo ano, com vista à identificação pelos mesmos, ou seja, com os jovens, das medidas de incentivo à natalidade que, na opinião destes, melhor poderão responder aos desafios que se colocam na atualidade, designadamente no que diz respeito, portanto, à relação entre ter filhos, à data, ao timing em que isto acontece, e a empregabilidade, as condições financeiras e a capacidade para conciliarem a vida pessoal com a vida profissional. Portanto, eu considero que os dados deste estudo são fundamentais para que se possam definir medidas nessa matéria. No entanto, e portanto, os dados depois é que dirão e confirmarão se essas medidas poderão ser ou não adequadas, mas proponho aqui, em conjunto com os subscritores desta moção, um conjunto também de medidas e incentivos à natalidade que nos parecem adequados. E, portanto, passo a citar: o reforço da promoção da igualdade de género, designadamente no que diz respeito à divisão de tarefas domésticas e de tarefas relacionadas com os filhos pequenos, porque parte deste inquérito à fecundidade aborda em específico estas questões da divisão de tarefas, e aquilo que se vê é que há ainda uma grande desigualdade de géneros, portanto, naquilo que são as tarefas domésticas e as tarefas relacionadas com os filhos. O alargamento da rede de creches da região autónoma dos Açores. Sabemos que um casal que não tenha suporte familiar, ou que os familiares não tenham a disponibilidade necessária para ajudarem, precisam de ter uma creche onde os filhos possam ficar para poderem trabalhar. E, portanto, é fundamental o alargamento da rede de creches da região, o alargamento dos horários de funcionamento das creches e dos centros de atividades de tempos livres, principalmente para quem trabalha por turnos, que tem que ter esta resposta com um horário mais alargado. O alargamento da cobertura e o valor e aumento do valor do complemento açoriano ao abono de família para crianças e jovens. É importante que não só quem tenha muitos poucos rendimentos tenha acesso ao abono de família e a este complemento, mas quem trabalha e tem o seu rendimento também possa beneficiar deste incentivo à natalidade. A criação de um regime especial de comparticipações familiares da frequência de creches, AMAs e aos centros de atividades de tempos livres, garantindo com uma cobertura alargada para os pais mais jovens, por exemplo, até aos 32 anos. Ou seja, no fundo, que as comparticipações familiares sejam mais reduzidas para um maior número de pessoas. Reconhecer a importância dos avós enquanto cuidadores das crianças pequenas. Isto aqui já é uma medida mais difícil de implementar, mas que colocamos aqui a título de exemplo, a criação de um incentivo que possibilite a antecipação da idade da reforma para estes avós. Aumentar o acesso e a comparticipação nos tratamentos para a infertilidade. Portanto, sabemos também que muitos dos países pioneiros em medidas e incentivos à natalidade têm uma forte aposta. Uma em cada 10 crianças em alguns destes países, portanto, nascem de situações em que houve procriação medicamente assistida. E, por fim, um forte estímulo às empresas para que criem equipamentos sociais, respostas sociais de apoio à maternidade e à paternidade e que contribuam para a conciliação da vida pessoal, profissional e familiar dos seus trabalhadores com filhos, por exemplo, disponibilizando creches nos seus locais de trabalho. Portanto, obrigada a todos e viva a JS, viva os Açores, viva a juventude. Obrigado, Emiliana. Pergunto se há inscrições. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade.
a próxima e penúltima moção sectorial é apresentada pela Miriam Ponte e tem como tema emancipação. Boa noite a todos. Os meus cumprimentos ao Presidente da Mesa, camarada Tiago Branco. Caras e caros camaradas, o maior desafio é enfrentado pelas novas gerações açorianas no seu processo de emancipação é aquele que se prende com o acesso ao mercado de trabalho. Para além das dificuldades sentidas na obtenção do primeiro emprego, decorrentes da contração da atividade económica geradora de emprego, muitos jovens altamente qualificados deparam-se ainda com sérias dificuldades acrescidas em fazer corresponder as suas habilitações adquiridas à atividade profissional à qual acabam por conseguir aceder. A moção global de estratégia apresentada aqui hoje apontou claramente para o desenvolvimento de uma promoção da emancipação jovem, procurando novos mecanismos para que todos os jovens estejam empregados, permaneçam no sistema de ensino ou sigam uma formação complementar a um estágio nos 4 meses que se seguem à conclusão dos seus estudos. A ambição desta meta também é ela europeia e tem particularmente de ser correspondida de uma forma igualmente ambiciosa pelos Estados-membros no plano da empregabilidade. É clara e inequívoca a necessidade urgente de dar resposta à precarização das relações laborais entre os camaradas mais jovens da população açoriana. Apesar de não se ter conseguido ainda eliminar todas as dificuldades que atravessamos, são, contudo, muito significativos os avanços alcançados. Em primeiro lugar, nos últimos anos assistiu-se a um aumento significativo dos quadros inspectivos da Autoridade para as Condições de Trabalho, caminho indispensável para assegurar a eficácia do combate ao recurso fraudulento a recibos verdes em verdadeiras relações laborais. Porém, ainda há muito a fazer. É extremamente importante ter em linha de conta a necessidade extrema de se promover novas alternativas que nos permitam ter uma estabilidade entre a vida pessoal e a vida profissional, dentro e fora do espaço de trabalho. O rumo para ultrapassar o problema não passa, pois, pelas soluções que à direita se propõe, como a redução de direitos, mas sim pela intervenção do Estado, enquanto legislador ou enquanto criador de oportunidades. Assim foi feito, por exemplo, no domínio dos estágios profissionais, com elevadas taxas de empregabilidade, promovidos no quadro de vários programas regionais que introduzem claramente a maioria dos jovens açorianos no mercado de trabalho. No entanto, o acesso às profissões, cuja atividade é enquadrada por uma ordem, câmara ou associação profissional, é uma realidade que carece de uma profunda revisão na nossa ordem jurídica, de forma a travar a disseminação de obstáculos desnecessários ao exercício de um direito fundamental e a reduzir a possibilidade de prolongamento desmesurado de situações de precariedade dos estagiários nos Açores. Em primeiro lugar, cumpre definir com clareza o escopo da intervenção das ordens profissionais, esclarecendo que a sua missão se prende com o controle deontológico do exercício de determinada atividade, muito mais do que com a regulação do acesso à mesma, sem colocar em causa a necessária verificação do cumprimento dos requisitos para o exercício da profissão e da realização de provas ou estágios em matéria deontológica. Importa, assim, clarificar que a função fundamental das ordens profissionais não deve assentar numa restrição corporativa do acesso. Em segundo lugar, a própria duração dos estágios carece de regulação acrescida, na linha da recente legislação relativa à proibição dos estágios não remunerados, de forma a evitar o prolongamento artificial dos períodos formativos, que em muitas situações convivem na prática com a atividade profissional, em nada distinta da dos respectivos orientadores ou patronos. Finalmente, torna-se imperativo proceder a uma revisão de todos os enquadramentos legislativos dos estágios e exames de acesso a profissões, de modo a articulá-los com as necessidades atuais do mercado de trabalho açoriano,
que, bem como sabemos, tem necessidades acrescidas de adaptação em virtude da sua real dimensão. Na verdade, o eixo do empreendedorismo não pode ser descurado na busca de soluções para os problemas do desemprego e da precariedade laboral entre os jovens açorianos. Não se trata apenas de apoiar o processo de emancipação de um setor relevante da sociedade portuguesa, mas trata-se também de potenciar e revitalizar a atividade económica e dinamizar, através de investimento público e de outras medidas indiretas de apoio, setores que podem contribuir para a Estratégia Nacional de Crescimento Económico e Criação de Emprego. Trata-se de um caminho que carece de ser trilhado a vários níveis, envolvendo vários poderes públicos, tanto ao nível da administração central como ao nível local. Assim, é necessário integrar a formação para o empreendedorismo nos vários níveis do sistema de ensino açoriano e assegurar ferramentas de atualização e formação contínua para quem já se dedica a essas atividades, desde o ensino secundário, particularmente face aos alunos que se orientam para opções profissionais direcionadas para o ensino tecnológico e profissional, ao ensino superior, com incidência também mais clara nas áreas profissionais vocacionadas para o empreendedorismo ou para atividades desempenhadas no regime de uma profissão liberal. Levando-se em linha de conta que a transmissão de conhecimentos essenciais de planificação das atividades empresariais deve ser uma aposta das instituições de ensino açorianas. Viva o PS, viva a JTS, viva os Açores! Obrigado, Miriam. Pergunto se há inscrições. Quem vota contra? Quem se abstém? Metam mesmo as mãos. Ok, foi aprovado com 5 abstenções. A próxima moção é do nosso camarada Diogo Leite, intitulada por alojamento para estudantes universitários na região, a unidade curricular que atualmente mais pesa no ensino especializado. Tem a palavra o Diogo para a apresentação da moção. Agradeço ao Presidente da Mesa, à restante mesa e aos restantes camaradas. Gostava de começar com uma pequena nota e referir que não se de fora da região, não se vive em São Miguel, por isso, à partida, não haveria nenhuma razão para fazer uma moção como esta. No entanto, vejo que é cada vez mais, acaba por ser mais imperativo referir e frisar, sempre que for possível, este assunto. Basicamente, com a maior adesão ao ensino especializado, inúmeras questões a tornam regularizadas pela escassez de alunos, ou seja, como haviam poucos alunos a aceder ao ensino superior, por exemplo, estas situações não surgiam. Estas situações, então, passam para a linha da frente das preocupações dos que anualmente ingressam no ensino superior, por exemplo, e dos que já são alunos universitários com mais de matrícula. Uma destas questões apresenta-se como uma dificuldade na obtenção de habitação temporária para prosseguir estudos na Universidade Açoriana, agravada pela insularidade da região. Pronto, eu refiro aqui, então, a Academia Açoriana, a Universidade dos Açores, mas ao falar na Universidade dos Açores, posso falar em alguma universidade a nível nacional, uma vez que alunos açorianos terão sempre esta questão do alojamento temporário. Portanto, em 29 de março de 2015, os Açores assistiram então ao boom turístico na região, consequência da liberalização do espaço aéreo e do início da operação das companhias aéreas low cost, algo que, indiscutivelmente, aumenta o desenvolvimento económico da região. Mas as unidades hoteleiras não foram as únicas a tirar proveito desta nova época açoriana, uma vez que os próprios habitantes viram nisto uma oportunidade imediata de enriquecimento,
ao transformar em casas e partes destas em alojamento local. A Agência Luísa, por exemplo, em 2018, fomos apresentados então com o presidente da Associação do Alojamento Local dos Açores, que considerava que havia falta de fiscalização no setor adequada à emergente procura por estadia por parte dos turistas, mas, para os estudantes, essa ausência de fiscalização não era vista como uma declaração casual, uma vez que o seu futuro depende diretamente desta situação. Mais recentemente, em 2019, alguns alunos que vieram então para a Academia Sofiana, alguns alunos até do meu curso da licenciatura em Informática, Rede e Multimédia, avançaram ao público, em entrevista ao público, e mostraram o seu descontentamento em relação a situações de abuso por parte dos senhorios, que chegavam até a ameaçar, e isto é citado então no artigo, ameaçar a expulsar alunos de modo a transformar então os quartos em alojamento local, que obrigavam tais alunos a desocupar os ditos quartos durante o verão, a época natalícia, por exemplo, enquanto continuavam a pagar por este, uma vez que servia como modo de assegurar aquele quarto durante um período em que basicamente os alunos não estariam lá e aquele quarto era transferido então para um alojamento local, era transformado num alojamento local. O que, na minha sincera opinião, parece um pouco absurdo. Com isto, propositadamente referimos, em último lugar, a residência da Academia, de modo a frisar as questões de falta de segurança que esta apresenta, assim como o seu funcionamento, de certo modo, deficiente, com blocos parcial e totalmente inativos. Para além destas situações, esta residência não possui, de acordo com as informações que me foram fornecidas, não possuía capacidade para todos os alunos que ingressavam e que não são de São Miguel, nem mesmo para estudantes de Erasmus, deixando já mercê da já referida situação do alojamento local. Volto a referir que se saímos então, por exemplo, da Universidade dos Açores e formos para Lisboa ou algo semelhante, como podem ter visto em setembro e também no ano passado, todos os anos é constante uma situação parecida, sendo que, como sabem, em setembro passado a situação passou completamente a outro nível, com alunos até a dormirem em tendas à frente da universidade e coisas do género. Com isto, para a residência de Ponta Delgada, pretendemos a valorização urgente dos alunos candidatos à mesma, de acordo com as suas condições socioeconómicas e, obviamente, o melhoramento do espaço oferecido para o efeito. Não obstante, a fiscalização mais exigente dos alojamentos locais, assim como a luta pelo direito ao alojamento durante o percurso académico, deverão ser medidas prioritárias para o próximo mandato na Juventude Socialista dos Açores, permitindo assim uma melhor resolução referente aos alojamentos para estudantes de profissional e universitários e, com uma maior abrangência, permitirá agilizar então a resolução da compra de casa para jovens casais. Portanto, viva a AJS, viva a AJS Açores, viva a juventude. Muito obrigado.